São 3h21. A gente está acompanhando, né, diariamente, quase que por hora, a procura pelos corpos, né? A gente pode falar assim, porque ainda estão desaparecidos o jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. E tem uma equipe da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, tem jornalistas da Unicamp que estão lá no Vale do Javari, no Amazonas, produzindo uma série Oeste Sem Lei. Quem está lá? O Antônio Scarpinetti, que é fotógrafo, e a repórter Liana Coll, que está em contato com a gente agora, direto lá do Vale do Javari. Liana, boa tarde, muito obrigado por atender o Estúdio CBN. Boa tarde, Marco, a gente que agradece o convite. Liana, olha, primeira coisa que nós, colegas de profissão, podemos perguntar se foi preciso muita coragem depois do que aconteceu com o jornalista inglês e com o indigenista brasileiro, de vocês estarem aí percorrendo esse local e mostrando as coisas, né, como está acontecendo aí. Olha, Marco, acho que requer um pouco, né, é uma região aqui que agora a gente está acompanhando mais de perto, assim, a situação de conflitos, né, diversos conflitos que tem na região, mas a vinda parte do entendimento, né, tanto do papel da imprensa e também do entendimento da Unicamp, da importância, né, de estar junto, cobrando, né, questões ligadas à preservação ambiental e também à preservação dos direitos, né, dos povos indígenas. E como tem sido esse trabalho, né? Como que surgiu a ideia? Foi mesmo depois do desaparecimento das duas pessoas? Foi sim, surgiu a ideia, né, ali entre colegas, jornalistas, né, preocupados com tudo que vem acontecendo aqui. Então surgiu uma mobilização, uma articulação da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e da reitoria da Unicamp, né, para viabilizar essa vinda. A gente chegou aqui faz pouco tempo, mas parece já muito, assim, a gente chegou no sábado, né, no final da tarde, na cidade de Tabatinga, que é uma das vias de acesso aqui à Atalaia do Norte. Então tem sido dias, assim, bastante intensos, né, muita movimentação da imprensa, de indigenistas, de ativistas, né, da União dos Povos aqui do Vale do Javari, das equipes de busca. Então a gente está acompanhando todo esse processo aí da busca, né, pelo jornalista Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira, mas também é muito nosso papel aqui das reportagens, né, a gente está muito preocupado em mostrar qual é o contexto, né, em que esses desaparecimentos acontecem. Sem dúvida. Você está nesse momento em Atalaia do Norte? Em Atalaia do Norte, que é a cidade, né, ao extremo oeste aqui do estado do Amazonas, da onde, né, se pegam as embarcações para adentrar na terra indígena do Vale do Javari. E a gente sabe também, né, Liana, você tem experiência como jornalista há algum tempo também, que quando acontece uma tragédia, depois da tragédia se reforça a segurança, se manda a equipe de tudo que é jeito, começa a se acertar o que estava errado. É esse o cenário hoje em Atalaia do Norte, também no Vale do Javari. Agora a FUNAI está aí, está todo mundo junto, a polícia, ou não, ainda passa uma sensação de insegurança? Olha, Marco, claro que tem toda a movimentação aqui das equipes de busca, né? Mas conversando com a população local, e agora há pouco eu estava entrevistando um vereador aqui da cidade, né? O que se pontua muito é o estado de abandono da cidade, né? De ausência do poder público, né? Nas suas mais diversas frentes aí, em relação à cidade. Então, a preocupação dos moradores, né? E dos povos indígenas em passar essa mensagem, né, para a sociedade que está tão atenta ao que está acontecendo aqui agora, é que existe essa ausência do Estado, né, e é uma região muito complexa, assim, uma região que faz fronteira com o Peru, que faz fronteira com a Colômbia. Então a preocupação é em mostrar essa ausência de fiscalização, né, da terra indígena, de tudo que vem acontecendo na terra indígena, de tudo que acontece nas fronteiras. E, de certa forma, né, nesse momento em que os olhos, né, da imprensa nacional e internacional estão aqui, de cobrar que essa presença se faça de uma forma perene, porque, por enquanto, a gente tem as equipes de busca, né, a gente não tem
o pessoal fala muito que não existe uma presença constante, né? Não existe uma presença nas fronteiras e dos órgãos que deveriam estar fiscalizando, né, a questão ambiental e de proteção dos direitos dos povos indígenas na terra indígena do Vale do Javari. Então, a esperança, digamos, o desejo é que a partir desse olhar que possa existir uma política mais forte aqui para a região. Liana, e nesse trabalho que você está fazendo ao lado do Antônio, né, o que vai ser produzido? Você está fazendo texto e ele fotos, né? Como que vocês pretendem documentar e depois divulgar esse trabalho quando voltarem aí do Amazonas, do Vale do Javari? Sim, a gente, na verdade, está produzindo em tempo real. A ideia é mais ou menos produzir uma reportagem a cada 2 dias. Ontem foi ao ar a primeira reportagem, né? E aí vou contar um pouquinho do que é essa primeira reportagem. Ontem teve uma manifestação bastante forte, assim, emocionante, né, e intensa, assim, dos povos indígenas aqui na cidade de Atalaia do Norte, cobrando, né, uma celeridade nas buscas pelos colegas, né, deles, que eles têm muito respeito, é importante ressaltar isso, muito respeito pelo trabalho do Bruno, né, que eles conhecem há vários anos e que são parceiros. E também, né, pelo jornalista Dom Phillips, que eles também admiram bastante o trabalho, né, que é um jornalista apaixonado pela Amazônia. E nessa manifestação eles também pontuaram as denúncias, né, que eles vêm fazendo sistematicamente sobre as invasões à terra indígena do Vale do Javari. Então foi uma forma de chamar a atenção. Estavam 5 etnias presentes aqui, que são as 5 etnias que têm contato, né, com a sociedade não indígena. Então eles estavam presentes, fizeram a leitura de uma carta, né, que eles pontuam tudo que vem acontecendo na terra indígena do Vale do Javari, cobram ações urgentes, né, do Estado em relação à situação. Então a primeira reportagem foi baseada nessa manifestação e dando um pouco do contexto, né, do que vem acontecendo lá no Vale do Javari. E onde que a gente pode... As próximas reportagens... Sim. Não, essa reportagem e as próximas a gente pode acompanhar como, Liana? Elas estão sendo publicadas no portal da Unicamp, né, que é unicamp.br. Ali logo acima ali do site, né, tem as manchetes e logo abaixo tem a faixa especial desse trabalho da série aqui no Vale do Javari. Vocês têm prazo para voltar para Campinas? Pode destacar, fica à vontade. Diga. Não, eu perguntei se vocês têm prazo aí, mas destaque. A gente pode falar um pouco sobre o contexto da cidade aqui. Atalaia do Norte é uma cidade onde a cobertura, né, 5G, 4G, praticamente não existe Wi-Fi. Então, existe toda uma dificuldade de envio de materiais, por exemplo, de fotos, né? O Antônio Scarpenetti tem feito... Eles fazem um trabalho incrível, né, de fotojornalismo, porém a gente está com muita dificuldade de envio de fotos. Então a gente está publicando alguns registros, né, daí é fazer um ensaio fotográfico assim que for possível. Tá certo. E tem prazo até encontrar os desaparecidos? Por quanto tempo vocês ficam por aí? Não, a gente veio com um prazo, né, no dia 20 a gente começa o retorno, né, que é bem longo. Então, a gente fica esse período de 10 dias e a ideia aí das próximas reportagens é dar um pouco do plano de fundo, né, em que ocorrem esses desaparecimentos, porque essa é uma situação que não é a primeira vez que acontece, né. Em 2019, um servidor da FUNAI foi assassinado, o Maxiel, até hoje não tem resposta, né, para esse crime. E esse contexto, né, de violência, de violações dos direitos, ele não começa hoje nem vai terminar amanhã. Então a nossa ideia é chamar a atenção para o contexto aqui da cidade, do contexto de como andam as políticas ambientais e as políticas indigenistas no país. Então dar um pouco desse panorama, tentando fazer com que esse assunto não morra, né, independente do que aconteça em relação às buscas, né, ao Bruno e ao Dom. É um trabalho muito importante que vocês estão fazendo, estão reforçando, para quem ligou o rádio agora, chegou no YouTube agora, o site da Unicamp, o portal unicamp.br, está trazendo esse trabalho na medida do possível, com todas as dificuldades que a Liana e o Antônio estão passando, mas
do pessoal lá do Vale do Javari, onde infelizmente desapareceram, né, o jornalista Dom Phillips e também o indigenista Bruno Pereira, além do Maxiel, que foi dito, né, pela Liana agora na entrevista. Quero agradecer, Liana, por você ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente aqui, parabenizar vocês pelo trabalho e pedir que se cuidem aí, viu? Muito obrigado pela entrevista. Com certeza. A gente que agradece, eu acho que é importante trazer, né, quanto mais olhares aqui para essa região e também para outros, né, que sofrem diversos violências. Assim, é importante a gente da imprensa estar sempre fazendo esse papel. Obrigada. Liana Coll, jornalista, muito obrigado. Boa tarde para você. 3h32. Rede CBN, top de 5 segundos.